Fala pessoal, agora nós vamos começar a falar da competência, ou especificamente do controle legislativo. Galera, esse tema aqui, ele vai se subdividir em basicamente duas partes, que nós vamos ter as atribuições do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, até melhor falando, e também vamos ter as atribuições dos Tribunais de Contas. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, na parte sobre as atribuições do Poder Legislativo, as cobranças em questões de provas, na maior parte das vezes, são literais. Por isso que nós vamos utilizar esse vídeo basicamente para dar uma passada nessas atribuições. Às vezes vocês vão, pô, professor, você poderia dar mais uma explicada, dar uma detalhada nisso aqui? Até poderia, mas não será o meu propósito nessa videoaula. Aqui eu vou basicamente passar pelas atribuições do Poder Legislativo, fazendo explicações mais pontuais. Quando nós chegarmos nas atribuições dos Tribunais de Contas, aí algumas delas eu vou ter que fazer uma explicação um pouquinho mais detalhada, porque ali sim nós teremos um pouquinho mais de jurisprudência, um pouquinho mais de detalhes, tá? Então vem com a gente, sem medo de ser feliz, porque apesar de ser um assunto um pouquinho mais decoreba, um pouquinho mais chatinho, dá para você pegar bem para conseguir matar qualquer questão de prova. Voltando sempre ao foco que eu falei logo no começo das aulas de controle. Esse aqui é aquele assunto que separa o aprovado do reprovado. É um assunto às vezes um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil de estudar, mas pode ser a diferença entre você estar nas vagas ou estar fora das vagas. Então vem de peito aberto que vai valer a pena. Colocando aqui no nosso quadro, então, eu quero começar a falar de alguns detalhes sobre o que a gente chama aqui de controle legislativo. Pessoal, basicamente, esse controle legislativo, ele vai se subdividir em dois grupos de atribuições. E eu quero começar a colocar isso aqui para vocês. Quando nós falamos de controle legislativo, nós vamos ter aqui o chamado controle parlamentar direto, né, ou controle legislativo direto. E esse controle legislativo direto é aquele que é exercido diretamente pelo Poder Legislativo. Por isso que a gente chama de controle legislativo. Quando eu falo pelo Poder Legislativo, eu estou falando aqui das casas, né, do Poder Legislativo, ou seja, dos órgãos propriamente ditos do Poder Legislativo. No âmbito federal, por exemplo, nós temos o Congresso Nacional, lembrando que no âmbito federal o nosso Poder Legislativo ele é bicameral, o que significa dizer que nós temos duas casas que formam o nosso Congresso Nacional. Nós temos lá o Senado Federal e temos também a Câmara dos Deputados. Essa aqui é a formação, né? Senado Federal e Câmara dos Deputados formam o Congresso Nacional, que é a representação do nosso poder legislativo do âmbito federal. Nós temos também nos estados as assembleias legislativas e temos no Distrito Federal a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E por fim nós vamos ter no âmbito dos municípios as câmaras municipais. Essas aqui são as casas do nosso poder legislativo que exercem o que nós vamos chamar de controle parlamentar direto. Ok, superada essa parte inicial, eu tenho que trazer aqui um outro grupo, que vai ser o grupo do controle parlamentar indireto. Esse controle parlamentar indireto, ele é realizado, né, ou representa aqui as competências do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União, do âmbito federal, e os demais tribunais de contas, conforme nós vamos explicar ao longo da nossa transmissão. Então, quando você perguntar assim, professor, o Tribunal de Contas, ele faz controle legislativo, controle parlamentar? Sim, ele faz controle legislativo, controle parlamentar. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele é um órgão que presta um auxílio ao Poder Legislativo no exercício do controle externo. Mas calma que daqui a pouco eu vou explicar isso em detalhes e aí vai ficar muito mais claro o que eu estou falando agora para vocês. Pessoal, avançando mais um pouquinho aqui, eu quero começar a explicar para vocês um negócio que é sobre o conceito de controle externo. Olha só. Sempre que a gente fala de controle externo, genericamente nós estamos acostumados com o seguinte, olha, professor, controle externo é um poder ou é um controle que um poder exerce sobre as atribuições do outro. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar para vocês que essa expressão controle externo pode ter um sentido amplo. Sempre aquela história, né, no direito administrativo de sentido amplo e sentido estrito. No sentido amplo, o controle externo representará todo o controle que um poder exerce sobre o outro. É aquele nosso sistema de freios e contrapeso. Então é todo o controle que um poder, eu vou colocar de forma assim meio sem sentido, né? Poder sobre
Outro, só para poder ficar mais fácil da gente escrever, mas você entende que é o seguinte, o controle externo no sentido amplo é todo controle que um poder exerce sobre a atribuição do outro. Então, por exemplo, eu posso chamar de controle externo o controle jurisdicional, quando o poder judiciário invalida, anula um ato praticado pelo poder executivo, isso é o controle externo, porque um poder está intervindo na atuação do outro. Outro exemplo de controle externo em sentido amplo acontece quando o presidente da República veta um projeto de lei. É uma forma em que o poder executivo estará, entre aspas, controlando a atuação do poder legislativo. Ele vetou um projeto de lei por entender que aquele projeto de lei não atende, não observa a Constituição ou não atende ao interesse público. É um controle que o executivo faz sobre o legislativo. Esse também é um exemplo. Outro exemplo de controle externo, no sentido amplo da expressão, acontece quando o chefe do poder executivo, presidente da República, indica os nomes dos ministros do STF. Quando ele faz essa indicação, de certa forma, ele está controlando também o poder judiciário. Enfim, existem várias formas de um poder intervir sobre a atuação do outro. Isso nós chamamos de sistema de freios e contrapesos, checks and balances, e esse sistema aqui forma então o nosso controle externo, um poder intervindo sobre a atuação do outro. Pois bem, só que se existe controle externo em sentido amplo, quer dizer então que existe o controle externo em sentido estrito. E aqui é que o bicho pega. Quando a gente fala de controle externo em sentido estrito, esse aqui é o chamado controle COFOP. Professor, o que lá é controle COFOP? Controle COFOP é um mnemônico para a gente pegar a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Esse controle COFOP, ele pode ser chamado simplesmente, de forma mais simples, de controle financeiro ou simplesmente de controle orçamentário e financeiro. Esse controle COFOP, ele consta lá no artigo 70 da Constituição Federal. E a característica desse controle aqui é que é o seguinte, esse controle ele é exercido pelo Congresso Nacional, que é o titular desse controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Por que eu estou fazendo essa explicação para vocês? Porque, doutrinariamente, controle externo é todo o controle que um poder exerce sobre a atuação do outro. Porém, quando você faz a leitura da Constituição Federal, faz um favor para mim. Abre a sua Constituição Federal aí no computador, no seu navegador, e dá um localizar e busca por controle externo. Você vai ver que a Constituição Federal ela fala muito pouco, ela utiliza pouquíssimo o termo controle externo. Tem uma atribuição lá do Ministério Público, que é um caso específico que não nos convém falar agora, mas tem principalmente o artigo 70 da Constituição Federal. Então, esse controle externo em sentido estrito é a forma como a Constituição Federal utiliza o termo controle externo. Então, quando a Constituição fala em controle externo, quase sempre ela está se referindo, na verdade, a esse controle aqui, ao controle orçamentário e financeiro, cujo titular é o Congresso Nacional e o exerce com auxílio do TCU. Se a sua questão de prova perguntar quem que é o titular do controle externo? É o Congresso Nacional. Quem que é o órgão técnico que auxilia o Congresso Nacional nesse controle? É o Tribunal de Contas da União. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é estranho você pensar, professor, como assim titular do controle externo? Não são todos os poderes que exercem controle externo sobre a atuação do outro? Sim, no sentido amplo, sim, mas no sentido estrito, que é o sentido utilizado na Constituição Federal, o controle externo é aquele controle que cabe ao Congresso Nacional e o faz com auxílio do TCU. Beleza, fiz essa explicação inicial e agora nós já podemos começar então a leitura do artigo 70. Ele diz assim, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto a, isso aqui é importante para a gente, esse controle é exercido quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade, à aplicação de subvenções e renúncias de receitas, e ele é exercido pelo Congresso Nacional mediante controle externo. O artigo 70 ele também vai falar do sistema de controle interno de cada poder, mas aí aqui ele já não está falando de controle externo. Nesse segundo bloco ele já está falando do controle interno, que nós já estudamos quando falamos
do controle administrativo. Beleza, dá para a gente avançar um pouquinho mais ainda com essa parte introdutória sobre o nosso controle. E aqui eu quero trazer para vocês agora a redação do artigo 71. Novamente, o artigo 71, ele fala assim, ó, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Pessoal, eu quero colocar aqui para vocês algumas observações sobre esse artigo 71, né? Primeira observação que eu tenho que colocar para vocês, que já salta aos olhos, é o seguinte. A gente está falando de um controle externo. Então, a partir de agora, quando eu falar do termo controle externo, eu estou falando do controle orçamentário, financeiro, operacional, patrimonial, contábil, que é o nosso controle COFOP, que nós já vimos anteriormente, tá? Esse controle aqui, ele tem uma figura que a gente diz assim, ó, o titular. Aí muitas pessoas me perguntam, professor, o que significa ser o titular? Olha, ser o titular do controle externo é muito mais uma questão assim de forma de se falar, muito mais uma coisa teórica e muito menos prática. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque assim, ó, o titular do controle externo é o Congresso Nacional. Mas quem faz controle externo efetivamente é o Tribunal de Contas. A maior parte das atribuições, se você trabalhar na administração pública, se você trabalhar, por exemplo, no município, dificilmente você vai ver a sua Câmara Municipal realizando uma fiscalização. Quem faz a fiscalização é o Tribunal de Contas. Então, apesar de a gente falar que é o titular, isso é mais uma questão de... Eu vou até falar para vocês, é muito mais uma questão de ego do que efetivamente de prática. É muito mais uma questão doutrinária, jurídica, do que efetivamente prática, tá? Então, para a questão de prova, quem que é o titular do controle externo? É o Poder Legislativo. O que isso quer dizer na prática? Pouquíssima coisa. Mas olha só, então o titular do controle externo, eu vou colocar assim, ó, SEX de controle externo. Quem que é o titular do controle externo? Olha, acabei de ver para vocês, acabei de explicar. É o nosso Congresso Nacional. Só que eu falo Congresso Nacional e você deve ler Congresso Nacional como Poder Legislativo. Por que você deve ler Congresso Nacional como Poder Legislativo? Porque se eu falar de titular do controle externo, eu estou falando que é o Congresso Nacional no âmbito da União. Se você for num estado, o titular do controle externo será a Assembleia Legislativa. Se você for no Distrito Federal, o titular do controle externo será a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se você for em um município, o titular do controle externo será a Câmara Municipal, também conhecida como Câmara de Vereadores. Então, o titular do controle externo é o Poder Legislativo em cada ente da federação. Congresso na União, Assembleia Legislativa nos estados, câmaras municipais nos municípios, CLDF no Distrito Federal. E esse Poder Legislativo, ele exerce um conjunto de atribuições que nós vamos chamar assim, ó, são atribuições políticas. Por que elas são atribuições políticas? Porque essas atribuições aqui, elas têm, de certa forma, um conteúdo mais político, com uma liberdade maior, né? A gente vai pegar aqui uma série de situações em que é muito mais uma questão de você conseguir formar uma maioria do que efetivamente você ter uma discussão jurídica. A gente vai ver isso com uma série de atribuições, né? Por exemplo, quando o Congresso vai instaurar uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, se o presidente da República ele tiver uma grande base, que a gente costuma falar, ele acaba até conseguindo segurar para nem instaurar essa CPI. Ou, quando instaura a CPI, ele consegue ter um certo controle sobre quem serão as pessoas que ocuparão as principais atribuições. Agora, se é um chefe do executivo que não tem base, não tem maioria, aí instaura a CPI, ele não tem controle sobre as pessoas que estarão conduzindo esse trabalho, e aí as coisas podem complicar um pouquinho mais. Por quê? Porque é muito mais uma questão política do que uma questão técnica nesse momento, tá? Antes que você faça crítica, né, isso faz parte da democracia, tá? É assim em todo canto, em todo lugar do mundo, né? Seja de forma boa, seja de forma ruim. Pessoal, aí nós temos o titular do controle externo, que nós já vimos que é o Congresso Nacional. E aí nós vamos ter aqui o que eu vou chamar para vocês de órgão técnico. E esse órgão técnico, ele é responsável por prestar o que nós vamos chamar aqui, ó, de auxílio.
E eu já vou explicar um pouquinho o termo dessa expressão auxílio. Qual que é o órgão técnico que presta auxílio ao Congresso Nacional no exercício do controle externo? O órgão técnico que presta auxílio ao Congresso Nacional no exercício do controle externo é o Tribunal de Contas da União, aqui no âmbito federal. Lógico, né, que nós vamos ter também os TCs nos demais entes da federação. Então nós vamos ter aqui os tribunais de contas dos estados, em algumas situações nós vamos ter tribunal de contas municipal, tribunal de contas dos municípios. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona essa salada toda aí de tribunal de contas que nós vamos encontrar Brasil afora. Olha só que aqui eu estou falando que o Tribunal de Contas, ele é um órgão técnico que presta o auxílio, e esse órgão técnico, ele exerce um conjunto de atribuições, um conjunto de funções, que são funções técnicas. Ou você pode falar também que são funções técnico-jurídicas. Porque quem trabalha no Tribunal de Contas, né, a maioria do pessoal que está lá, são servidores efetivos, concursados, com qualificação, vão instruir processos quanto à parte contábil, jurídica, etc. e tal. Vai ter um colegiado que vai realizar a apreciação e julgamento dessas situações. Beleza. Se o órgão técnico presta um auxílio, quando você faz essa leitura inicial, parece que existe uma certa subordinação, né? Em que o Congresso, o Poder Legislativo, tem poderes e o órgão técnico só vai lá ouvindo o que esse órgão político está pedindo. Mas não funciona bem assim. Apesar de o Tribunal de Contas prestar o auxílio, ele possui o que nós vamos chamar aqui de competências próprias e privativas. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Tribunal de Contas, ele não é subordinado, ou seja, não existe, não há hierarquia entre o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas. Não existe hierarquia na relação Congresso-Tribunal de Contas da União. E a mesma lógica vai se aplicar aos entes da federação. Não existe hierarquia entre a Assembleia Legislativa e o respectivo Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. Professor, então por que o Congresso é o titular, o Tribunal de Contas é o órgão técnico e não existe hierarquia? Simplesmente porque cada um tem as suas atribuições. Quando nós vamos analisar as atribuições do controle externo, nós vamos ter atribuições que pertencem ao Congresso Nacional, pertencem ao Poder Legislativo. Por exemplo, compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos que exorbitem dos limites do poder regulamentar. Isso é uma forma de controle externo e é uma atribuição do Congresso Nacional. O Tribunal de Contas não mete os bedelhos no exercício dessa atribuição. Por outro lado, o Tribunal de Contas ele possui atribuições que o Congresso Nacional não pode meter o bedelho. Vou pegar um exemplo para vocês. Compete ao Tribunal de Contas apreciar para fins de registro os atos de provimento de pessoal e a concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Bem recentemente, o STF emitiu uma tese com repercussão geral, ou seja, uma decisão, uma jurisprudência do STF, dizendo que quando o Tribunal de Contas nega ou efetua o registro de uma aposentadoria, não cabe recurso contra essa decisão dirigido ao Poder Legislativo. Por quê? Porque não existe hierarquia entre os dois, cada um no seu quadrado. Existe essa relação de um com o outro, mas o Congresso tem as suas competências que o TCU não pode meter o bedelho. E o TCU tem as suas atribuições que o Congresso não pode meter também o bedelho nesse conjunto. Então existem atribuições do Congresso, existem atribuições do Tribunal de Contas e tem mais um conjunto de atribuições que eu vou chamar assim de atribuições conjuntas. Professor, como assim atribuições conjuntas? Pega aí a sua Constituição Federal e abre para mim o artigo 72 da Constituição Federal. O artigo 72 vai falar que determinada comissão do Congresso Nacional, se ela entender que uma despesa ela é não autorizada, ela vai pedir para a autoridade competente uma explicação. Foi lá o Poder Legislativo viu uma despesa, quem autoriza a realização de despesa é o Legislativo, por intermédio da Lei Orçamentária Anual. Aí ele viu que o Poder Executivo estava realizando uma despesa que não tinha autorização na Lei Orçamentária.
Aí o que essa comissão faz? Ela vai lá e pede para a autoridade competente explicações. Se essa autoridade não presta as explicações, ou se essas explicações forem consideradas insuficientes, essa comissão pedirá ao Tribunal de Contas da União um pronunciamento conclusivo. O TCU emitirá esse pronunciamento conclusivo dizendo se acha que a despesa é regular ou irregular. Se o TCU entender que a despesa é irregular, a comissão do Congresso Nacional vai analisar isso e se a comissão entender que essa despesa possa causar um dano irreparável à economia, um dano irreparável ao patrimônio público, então essa comissão irá propor ao Congresso Nacional a sustação. Nossa, professor, parecia história, parecia que eu, quando fui deitar, colocar meu filho para dormir, eu estava contando uma história para ele. É uma história longa, mas veja que existe a participação de uma comissão do Poder Legislativo e uma participação do Tribunal de Contas da União e depois uma participação do Congresso Nacional. Ou seja, é uma atribuição que é realizada de forma conjunta entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Então existem uma série de atribuições em que você tem a participação dos dois. Eu posso pegar um segundo exemplo, até bem mais simples. Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Então, se a questão de prova te perguntar quem tem competência para julgar as contas do presidente? Congresso. Só que tem que ter um parecer prévio do Tribunal de Contas. Sem o parecer prévio, o Legislativo não pode julgar essas contas. Então tem o parecer prévio e o julgamento. O processo como um todo tem participação dos dois. Então existe o tempo todo uma relação entre Tribunal de Contas e Congresso Nacional, ou Tribunal de Contas e Poder Legislativo no controle orçamentário e financeiro da administração pública. Beleza, agora eu quero avançar mais um pouquinho para vocês e a partir de agora nós vamos começar a falar especificamente desse controle externo e eu quero trazer uma disposição do artigo 70, parágrafo único, que vai falar o que eu vou chamar assim para vocês de sujeitos passivos do controle externo. Pensa comigo o seguinte, o sujeito ativo, quem faz o controle externo, é o Legislativo e o Tribunal de Contas. Beleza. Agora, quem que sofre esse controle externo? Eu vou dizer para vocês de forma bem simples. Todo aquele que tiver contato com recurso público. Toda a administração pública. Inclusive, é muito comum, questão de prova, questionar qual que é a jurisdição de um Tribunal de Contas. É muito simples. Alcança toda a administração pública, direta e indireta. E alcança não só a administração pública, como qualquer pessoa que fizer a gestão, que tiver contato com recurso público. E o que reforça muito para a gente essa regra é o artigo 70 da Constituição Federal. Esse artigo 70, ele fala especificamente de um negócio que eu vou chamar de dever de prestar contas. Pessoal, o dever de prestar contas envolve toda pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Um responsável dentro de uma autarquia, que é uma pessoa jurídica de direito público, ao final do ano, ele vai montar o seu processo de prestação de contas e vai prestar contas ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque ele está atuando numa pessoa jurídica de direito público, teve contato com recurso público e tem que fazer a prestação de contas. Outro exemplo. Uma organização social, uma entidade privada sem fins lucrativos, que recebeu recurso público. Ao final dessa parceria, ela vai fazer uma prestação de contas àquela pessoa que lhe repassou o recurso. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde passou dinheiro para uma organização social. A organização social utiliza esse dinheiro e depois presta contas ao secretário de saúde. Então nós temos um exemplo aqui de pessoa jurídica de direito privado que tem o dever de prestar contas. Vou pegar um terceiro exemplo. Uma pessoa física recebeu recurso para realizar uma pesquisa, uma bolsa para fins de pesquisa. Ao final do prazo da bolsa, ela vai realizar uma prestação de contas, comprovando que ela realizou o estudo e que ela utilizou o recurso na finalidade da bolsa de estudos que ela acabou recebendo. Então nós temos uma pessoa física realizando a prestação de contas. Beleza. Avançando mais um pouquinho, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre. Vocês sabem que eu não gosto muito desses mnemônicos para tudo quanto é coisa, principalmente para assuntos que não costumam cair em prova
de forma decoreba, ou seja, é o mnemônico que eu chamo de mnemônico gratuito. Mas aqui a gente tem um mnemônico gratuito, que é o que a gente chama de Gagal. Gagal é o mnemônico para você guardar o seguinte, que guarde, arrecade, gerencie, administre ou utilize recursos públicos. Eu só acho que é um mnemônico gratuito porque a questão de prova ela não acaba te exigindo que você memorize cada um desses verbos, né? Mas se você quiser guardar, né, qualquer um que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens ou valores públicos tem o dever de prestar contas. E aí a gente continua. Que utilize dinheiros, bens ou valores públicos. Ou seja, aquilo que for público, aquilo que for dinheiro, você tem que fazer a prestação de contas. Ou ainda pelos quais a União responda. Por exemplo, a União firmou um contrato com um terceiro. Só que esse contrato envolvia valores elevados, e aí então se exigiu a prestação de uma garantia contratual. Essa garantia a gente chama de recurso extra-orçamentário. Por que é recurso extra-orçamentário? Porque a União fica com esse dinheiro, vamos supor que a garantia seja prestada em dinheiro. A União fica com esse dinheiro guardado, mas ao término do contrato, se tudo ocorrer da forma correta, a administração tem que devolver esse dinheiro. É igual se você fizer o aluguel de uma casa e você depositar, por exemplo, 3 aluguéis antecipados a título de garantia. Se você pagar todos os aluguéis e devolver o imóvel nas condições que você pegou, o dono do imóvel tem que te devolver a garantia. Com a União é a mesma coisa. Ela firmou um contrato com a empresa e exigiu da empresa uma garantia contratual. Se acabar o contrato e estiver tudo certo, a União tem que devolver esse dinheiro. Então o dinheiro não é da União, não é dela, mas ela responde. Porque imagina que esse dinheiro desapareceu da conta da União. Chegou o final do contrato, a União vai ter que devolver o dinheiro. Ah, mas o dinheiro sumiu. Então a administração vai ter que pagar, vai ter que arrumar dinheiro de outro lugar para poder pagar esse dinheiro que acabou sumindo, né? Olha que absurdo que está acontecendo nesse caso. Então é um dinheiro que não é da União, mas ela responde por esse dinheiro. E por fim, para fechar, nós temos aqui, ou que em nome desta, ou seja, em nome da União, assuma obrigações de natureza pecuniária. Por exemplo, um financiamento, em que a União fica como garantidora, como seguradora, né? Se a pessoa não pagar esse financiamento, a União vai ter que cobrir a despesa, né? Isso aqui acontece muito em relação com os estados, municípios e etc e tal. Então você está assumindo uma obrigação pecuniária em nome da União. Beleza, expliquei para vocês genericamente aqui todos aqueles que têm o dever de prestar contas e essa nossa figura faz o resumo de tudo que nós vimos até agora. Olha só. Dever de prestar contas. Quem tem o dever de prestar contas? Qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Que faça o quê? Gagal. Que guarde, arrecade, gerencie, administre ou utilize dinheiros, bens ou valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que em nome da União assuma obrigações de natureza pecuniária. Beleza. Fechamos essa parte aqui e agora eu posso trazer aqui para vocês uma questão de prova. Essa questão de prova fala para a gente o seguinte: o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas. Corretíssimo esse quesito. E veja que o controle externo aqui é no sentido estrito dessa expressão, que é aquele exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do TCU. Alguns alunos perguntam, professor, mas na prova, como é que eu vou saber se é o sentido estrito ou é o sentido amplo? Olha, tudo depende do contexto. Na prática, tanto um quanto o outro está correto, né? Esse tipo de questão aqui, que você consegue entender ela como correta, você julga como correto. Agora, se for uma questão mais geral, falando, o legislativo exerce controle externo, ou melhor dizendo, o judiciário exerce controle externo sobre o poder executivo. Também está certo, né? Então, tudo vai depender do contexto da sua questão. Próxima questão. Cabe ao Poder Legislativo o poder-dever de controle financeiro das atividades do Poder Executivo, o que implica a competência daquele, né, do Poder Legislativo, para apreciar o mérito do ato administrativo sob o aspecto da economicidade. Essa questão ela nos traz um pouquinho mais de informação. Vamos primeiro deixar esse trecho aqui para a gente analisar depois. Mas olha só, o Poder Legislativo tem um poder-dever de controle financeiro. Quando a gente fala de controle financeiro, é o controle COFOP, contábil, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial. Esse é o chamado controle, às vezes só utiliza controle financeiro para falar genericamente dele. É o do artigo 70 da Constituição.
Beleza, a gente já sabe que isso compete ao Poder Legislativo. É um poder-dever do Poder Legislativo realizar esse controle financeiro. Pois bem, quando a gente fala desse controle, eu vou colocar assim, ó, controle COFOP, o artigo 70 da Constituição Federal, ele traz para a gente os aspectos da realização desse controle. A gente diz que esses aspectos são o nosso LELECO. O que é o LELECO? Nós estamos falando de legalidade, e estamos falando aqui também de legitimidade, e além da legalidade e da legitimidade, nós temos também aqui a economicidade, tá? Eu já quero acrescentar para vocês economicidade, que esse é um tema cheio de polêmicas, mas basicamente a gente tem o seguinte: o controle de legalidade é basicamente quando você quer que a autoridade, ou quer verificar se a autoridade está agindo em conformidade com a lei. Quando a gente fala de controle de legitimidade, além de cumprir a lei, nós temos aqui a intenção de você cumprir os princípios e a gente diria assim também a vontade da lei. Né? É algo um pouquinho mais subjetivo. E quando a gente fala de economicidade, nós estamos falando de uma situação em que você tem um controle sobre a minimização de custos, porque a administração pública ela não pode gastar de forma incorreta, ela não pode ter gastos com pouco retorno. A economicidade é diretamente ligada ao princípio da eficiência também, né? Tem mais, além do LELECO, nós temos aqui também a aplicação de subvenções e renúncia de receitas. Subvenções é quando o Estado fomenta, né, dá dinheiro para fazer alguma atividade, e renúncia de receitas é quando o Estado deixa de arrecadar um dinheiro, porque ele entende que ele vai dar essa renúncia para que permita que determinado setor econômico, produtivo, etc. e tal, se desenvolva. Mas não cabe muito análise desses dois aspectos. Cabe mais a gente falar da legalidade, da legitimidade e da economicidade. Alguns autores, né, vão ligar legalidade e legitimidade como se fosse basicamente a mesma coisa, ligada aqui ao cumprimento do ordenamento jurídico, lei, princípio, normas, etc. e tal. E a economicidade, ela acaba entrando em algo um pouquinho mais abstrato, inclusive permitindo o que a gente vai chamar de controle de mérito, que eu vou chamar assim, ó, de mérito limitado, tá? Esse termo não é um termo da doutrina, esse é um termo que eu estou colocando aqui para vocês. Mérito limitado, porque o que acontece? É possível que o legislativo, até o Tribunal de Contas, faça um controle de mérito? Mas com alguns limites. Ele não pode exercer aquele controle de mérito ao ponto de substituir a autoridade pública, ao ponto de, por exemplo, analisar a conveniência e oportunidade para revogar um ato administrativo. Isso não será possível o Legislativo ou o Tribunal de Contas realizar. Só que o Tribunal de Contas pode analisar a economicidade e verificar se entre duas alternativas legais, duas alternativas juridicamente válidas, se a administração adotou aquela que seria a mais econômica, ou seja, entre duas alternativas válidas, foi adotada a mais econômica, a que minimize os custos da gestão pública. Isso o Tribunal de Contas pode fazer. Isso é um controle de mérito, mas é um mérito sobre um aspecto mais limitado. O poder legislativo, propriamente dito, ele exerce um controle de mérito um pouquinho mais amplo sobre a natureza política, mas aí já não na parte tão financeira, mas em outros controles, como por exemplo, indicação de um ministro do STF. O legislativo pode rejeitar esse nome, mesmo que essa autoridade indicada atenda aos requisitos legais. Então existe um certo controle de mérito na atuação do Legislativo e do Tribunal de Contas. Porém, eu quero deixar bem claro para vocês, esse tema não é pacífico. Ele não é um tema que assim, eu posso cravar que vai ter análise de mérito. Não, isso não é tão pacífico assim, mas essa questão acaba nos mostrando esse entendimento, já que ela foi considerada como correta, entendendo que existe uma análise de mérito em relação ao aspecto da economicidade. Correta, portanto, essa questão, e aí a gente já volta.